Boa noite, irmãos. É um motivo de muita alegria estar na casa do nosso Deus, nessa noite de louvor, de adoração, onde nós podemos nos reunirmos como família, como amigos e irmãos, para buscarmos a presença de um Deus maravilhoso. Eu tenho pedido a Deus que coloque no meu coração, nos últimos anos, o sentimento de gratidão por tantas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. Pelo ar que eu respiro, pela saúde, pela família, pelos bons amigos que aqui se encontram, porque tem coisas que não tem dinheiro que compre, né, irmãos? A paz que vem do céu, por exemplo, não tem dinheiro que compre isso. Então, louvado seja Deus por tantas maravilhas que Ele tem derramado em nossas vidas. Nós vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, em algumas histórias, de uma mensagem que eu assisti e me impactou muito. Só que antes eu gostaria de convidar a igreja a fechar os seus olhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai de amor, nós estamos felizes porque nós estamos na Sua presença nessa hora. E aqui está a Tua igreja com problemas, com defeitos, com dificuldades. São muitos corações, mas o Senhor sonda cada coração, cada mente. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. O Senhor, Ele vai no mais profundo do nosso ser e nos conhece como ninguém mais. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos o Teu perdão, nós te pedimos a Tua misericórdia, nós te pedimos que o Senhor faça uma obra sobrenatural em nossas vidas, que nós possamos sentir a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E que o Senhor fale a nossa mente e o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das dificuldades que eu venho enfrentando, talvez a palavra correta não seja assim, que eu venho enfrentando. É que, eu acho que já está inclusive na hora do pessoal fazer o revezamento, já passou da hora, porque todo sábado eu fico na ministração. E isso tem me deixado assim um pouco negligente ou mesmo que preguiçoso, porque como já estou todo sábado na frente da igreja, dirigindo louvor, aí eu vou sempre passando assim, a minha escala de pregação para outra pessoa, música, por exemplo, louvor especial, eu já quase não canto mais na igreja, eu já estou sentindo até que eu estou aposentando mesmo por conta disso, ou estão me aposentando, não sei, né? Mas o fato é, irmãos, que pelo fato de eu estar sempre falando na igreja, eu tenho dado mais oportunidade para outras pessoas, quando eu, como ancião de igreja, né, tenho a minha escala de pregação. É muito bom trazer pessoas de fora, mas também é muito bom a gente também exercitar o hábito de trazer a palavra do Senhor. Embora, irmãos, eu confesso para os irmãos que, pelo fato dos irmãos me conhecerem, pelo fato dos irmãos sempre estarem vendo aqui na frente, no meu entendimento, eu me torno assim um tanto quanto relevante. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. E se por algum momento Deus for misericordioso comigo, e eu for usado pelo poder do Espírito Santo, talvez uma única frase, uma única palavra, seja o suficiente para fazer diferença na sua vida, assim como na minha vida. E a mensagem dessa noite, ela fala a respeito de pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, mas que fizeram outras escolhas. É muito comum a gente pregar sobre pessoas que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que tiveram uma vida extraordinária de sucesso na sua caminhada cristã. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho ao contrário disso. E eu aprendi que sempre existiu e sempre existirá pessoas que gostavam ou que gostam de Jesus. Assim também como sempre existiu
e sempre existirá pessoas que não gostam de Jesus. Existem pessoas que seguem a Jesus, mas de longe. Existem pessoas que se sentem atraídas por Jesus, mas que nunca foram capazes de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Sempre empurraram para depois. E existem pessoas que, de fato, odiaram e odeiam Jesus até os dias de hoje. Agora, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 10, 37. Porque em Mateus 10, 37, eu vou adiantar um pouquinho, enquanto os irmãos vão abrindo. Lá diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é o quê? Não é digno de mim. Então, irmãos, isso aqui é uma palavra, um pensamento muito profundo, porque aquilo que mais nos une são os laços familiares, né? E agora Jesus está falando para Andressa assim, ó, você tem que amar a mim mais do que suas filhas. Jesus está falando para mim nessa noite, ó, você precisa me amar mais do que você ama os seus filhos. Vocês percebem como que Jesus, ele exige? Ele é exigente? Ele não te obriga a amá-lo. Você é livre para servi-lo ou não. Mas se você se propõe a servi-lo, tem regra, tem uma direção, tem um jeito. É do jeito dele. Eu gostaria que alguém participasse agora. Leia para mim Lucas 16, 13. Vamos ver que os bons de Bíblia rapidinho. Ok, irmã Zélia. Irmã Zélia está fera na Bíblia, hein? Neto aqui na frente ficou assustado com a velocidade. Mas, irmãos, a questão é o seguinte: quando Jesus estava perto para assumir o seu lugar na cruz, né, e ser de fato morto por cada um de nós, por aquela ocasião ele sentiu falta dos seus amigos, dos seus discípulos, né? E teve um momento antes da cruz que os discípulos se afastaram dele. E aí Jesus perguntou, né, se eles também não iam, porque a multidão estava se desfazendo. E aí foi quando Pedro, ele fez uma das mais lindas declarações que está registrada na Bíblia. Foi quando ele falou assim: a quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? E de fato, irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. E então nós entendemos que na nossa caminhada cristã, nós precisamos renunciar o nosso eu para servir a Jesus. Não é o cantar, não é o falar bonito, não é colocar uma roupa bonita e vir à frente, não é fazer parte de um ministério. Aliás, o ministério está passando uma fase, né? Todo mundo gripado, né? O time aqui está meio desfalcado, tá, irmãos? Mas nós vamos dar a volta por cima. Vamos orando por esse ministério aqui. Mas está todo mundo gripado. Mas quando não está gripado, dentro das nossas limitações, porque ninguém aqui é músico profissional, nós fazemos um bom trabalho. Não é para nossa honra, não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Mas não é o cantar bonito, é o fazer a vontade de Deus que está escrito aqui. E é muito fácil, irmão, mas é muito fácil a gente dizer não para as pessoas. Nós, como os pais, por exemplo, a coisa mais fácil que tem a gente dizer não para nossos filhos. Mas dizer não para o eu, né? As nossas vontades, os nossos desejos sombrios, né? Aí a gente precisa de fato renunciar o nosso eu para servir a Jesus. Na lição retrasada,
nós estudamos a respeito de um personagem que está registrado em João capítulo 18, e eu acho que assim, foi uma das lições assim, mais bonita, porque a história tem um contexto muito profundo, e inclusive, naquele livro História da Redenção, aprofunda o pensamento e traz assim, detalhes muito interessantes. É a história de Pilatos, né, que nós conhecemos, que em um determinado momento, está lá em João 18, em um determinado momento, ele teve um encontro com Jesus, olhou nos olhos de Jesus, viu que não havia nenhum pecado naquele homem, mas ele não teve coragem de se posicionar. E nessa própria lição que nós estudamos, eu acredito que alguns se lembram daquela pergunta que ele fez: tu és o rei dos judeus? E ele fez essa pergunta olhando nos olhos de Jesus. E aí quando Jesus falou para ele: tu dizes de ti mesmo ou disseram isso de mim? O fato é que Pilatos teve a oportunidade de ficar sós com Jesus. E a Bíblia registra poucos personagens que tiveram um encontro a sós com Jesus. Nicodemos foi outro que teve também um encontro com Jesus. Conta que Jesus fez uma leitura de Pilatos, entendeu que ele ficou curioso a respeito de Jesus. E lá no livro História da Redenção conta que ele orou ao Pai para que enviasse em sonhos um anjo e falasse com a esposa de Pilatos. Nós lemos isso na história, na lição acho que foi a lição retrasada. E lá conta que ela teve um sonho, aonde ela viu Pilatos dando aquela sentença, né? Fazendo aquela pergunta: a quem queres que solte, a Jesus ou a Barrabás? Ela viu a cruz, ela viu o céu escurecendo, ela viu tudo em sonho, Jesus sendo açoitado, ela viu todos os detalhes, e ela viu depois a terra sacudindo, e Jesus triunfando. E conta lá nesse livro que ela acordou muito assustada, escreveu uma carta em punho e mandou que o mensageiro entregasse em mãos. E aí dessa carta falava assim: não entre em questão com esse justo, porque muito sofri com ele em um sonho. Mas quando nós vemos a história de Pilatos, irmãos, nós entendemos que ele reconheceu que Jesus era um bom homem, ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali, mas por uma questão de status, por uma questão de posição e de pressão, ele faz aquela pergunta, né? A quem queres que eu solte, a Jesus ou a Barrabás? E as pessoas usadas pelo inimigo falaram que queriam que crucificasse a Jesus, que soltasse a Barrabás. Ele repete a pergunta para ver se o povo tinha entendido, mas era aquilo que o povo queria. Sabe, irmão, Jesus, ele poderia ter saído ali, até mesmo quando ele perguntou, né, a respeito do reino dele, e ele falou assim: o meu reino não é desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria os meus servos que viessem a meu favor. Só que, por uma questão de posição, por uma questão de, talvez de orgulho, né, podemos assim dizer, ele não se posicionou ao lado da verdade. A história fala que Pilatos, depois da morte de Jesus, ele conseguiu reinar apenas mais 5 anos.
A história fala que ele perdeu o seu reinado, perdeu o seu trono, foi exilado, e mais tarde ele, sem Jesus, sem poder, sem honra, sem glória, se suicidou. Mas ele teve a oportunidade, porque ele esteve frente a frente com o Mestre. Existe um livro chamado Cartas, eu até falei aqui na classe aqui, Cartas do Inferno, Cartas ao Inferno, que relata, um escritor, ele relata esse episódio, um episódio, né, onde que Pilatos estava lavando as suas mãos numa bacia de prata, e ela nunca ficava limpa. Ele lavava, quando ele tirava a mão, elas ficavam vermelhas em sangue. E aí alguém de longe passou e falou, o que ele estava fazendo? E aí ele falou que ela nunca ficava limpa. E aí aquela pessoa falou assim, de fato ela nunca vai ficar limpa, porque quando você esteve de frente com a verdade, você escolheu a mentira. O fato é, irmãos, que todos nós que estamos aqui, em algum momento nós teremos a oportunidade, e hoje estamos tendo, de estar de frente da verdade. E Deus, ele se revela através do Espírito Santo, falando na nossa mente e no nosso coração. Agora veja que interessante. Aquele homem justo foi crucificado, e Barrabás, aquele homem criminoso, estava andando pelas ruas. Talvez em algum momento ele pode ter pensado assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que aquele homem era mais perigoso do que eu realmente? Será que o que ele fez é pior do que... Porque ele havia matado um cidadão romano. A sentença de morte era para ele. E ele também teve a oportunidade, é um personagem bíblico, teve a oportunidade, esteve perto de Jesus, mas ele também preferiu seguir outros caminhos. A Bíblia, irmãos, ela também fala de um outro personagem, que se encontra lá em Mateus 19, 16, que é um personagem muito conhecido, e a gente vê muitas historinhas a respeito do jovem rico. O jovem rico, ele era, contextualizando, ele era aquele crente que passava lição, que cantava no ministério, que dava o dízimo, que vinha à igreja todos os sábados. É difícil encontrar um jovem como aquele jovem rico, porque ele fazia tudo, até o dia que ele encontra com Jesus e pergunta o que mais faltava, e Jesus começa a falar, você tem que guardar os mandamentos, faz isso, e ele falou, mas eu faço todas essas coisas. Mas quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, aí, irmãos, conta a história que ele saiu triste. Ele entrou alegre, entrou feliz, entrou vibrando na presença do Senhor, mas ele saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. E aí eu fico pensando assim, sabe, igreja? Não quis seguir a Cristo por causa do trono, por causa do poder, para não perder o seu status, para não perder a sua posição de líder diante da sociedade. O outro deixou de seguir Jesus porque preferiu continuar a sua vida de bandido. Essa é a realidade. Teve toda a oportunidade, Jesus pegou a cruz dele, mas ele não fez diferença nenhuma na vida dele. O outro deixou de seguir Jesus porque tinha muito carro, porque tinha muita casa, porque tinha muito terreno, porque tinha muitos bens. Ele não amava as pessoas, ele amava assim, somente assim.
E não basta amar só a si mesmo. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, irmãos, uma pergunta precisa ser feita para mim e para você todos os dias da nossa vida. E a pergunta é: o que te falta? O que falta na minha vida, o que falta na sua vida, para que de fato, a gente tenha uma experiência de comunhão, uma intimidade maior com o nosso Deus. Porque a verdade é, todos nós temos alguma coisa que nos falta. E todos nós temos a oportunidade, em algum momento, de estarmos na presença do nosso Deus. Deus se revela para cada um de nós de maneira diferente, exige de cada um de nós coisas diferentes, porque nós somos diferentes. As provações, as lutas que eu tenho, não são necessariamente as lutas que você tem. Lembre-se que, por exemplo, Jesus falou para o jovem rico: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas para Nicodemos, que era 10 vezes mais rico do que o jovem rico, ele não falou isso. Para Zaqueu, por exemplo, Jesus não falou para Zaqueu vender o que ele tinha e dar para os pobres. Ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele pegou a metade da sua riqueza, deu para os pobres e restituiu 4 vezes mais a quem ele havia fraudado. Deus pede para cada um de nós coisas diferentes. E o que te falta? E todos nós, em algum momento, teremos a nossa última oportunidade de tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. Há pessoas que chegam diante da sua oportunidade, diante da oportunidade de ficar face a face com Jesus, e simplesmente elas rejeitam a sua oportunidade. Quando eu tinha 16 anos, eu saí da cidade do Rio de Janeiro e fui fazer Senai lá em Vitória. Fiz um ano de Senai, um ano de estágio na siderúrgica. No meu 2º ano fora do Rio de Janeiro, recebi a notícia do falecimento do meu irmão. Lá em casa, nós somos uma família assim que ninguém se profissionalizou na música. Mas a música é uma coisa assim de família. Meus irmãos cantam, minhas irmãs cantam. Lá em casa eu costumo dizer o seguinte: a voz mais bonita lá de casa é da minha irmã Cícera, e a voz masculina mais bonita que nós tínhamos era do meu irmão Luiz Cláudio, o nome dele. E ele era boêmio. Ele gostava de tocar na barzinha à noite e ficar na farra, né? E a minha mãe sempre falando para ele mudar de vida, abandonar as amizades ruins, né? Procurar um outro caminho. A história é o seguinte: ele havia ficado com uma mulher de um traficante lá, uma ex-mulher de um traficante, que ex-mulher de traficante nunca deixa de ser mulher de traficante. E aí, esse traficante lá, ele foi tomar satisfação com ele, e ele não deixou por menos, e brigaram. Ele enfrentou o cara e brigaram. Eu fiquei sabendo o que aconteceu. Vieram muitos homens, quebraram as pernas dele, quebraram os braços dele, mataram meu irmão e jogaram numa vala. 4 dias depois, foram avisar minha mãe, e ela foi reconhecer o corpo todo inchado. Mas sabe o que eu acho mais dramático nessa história, irmãos? É que isso foi no período do carnaval. A minha mãe havia
comprado um ingresso para o retiro espiritual. Havia pedido a ele para ele ir, implorou para que ele fosse no retiro espiritual. E de tanto a minha mãe pedir e insistir, ele falou assim: tá bom, mãe, eu vou. Mas na última hora, na sexta-feira, ele deixou de ir no programa da igreja. Ele não era cristão. Ele tinha noção do que era ser cristão, porque a minha família, minha mãe sempre, desde que eu sou criança, eu já nasci no lar adventista. Eu gosto, irmãos, de pensar que assim como o ladrão na cruz, no último momento, se arrependeu dos seus pecados e foi salvo única e exclusivamente pela graça, porque nós somos salvos pela graça. Eu gosto de pensar nessa possibilidade. Mas a verdade é que possivelmente ele morreu completamente perdido. Diante da oportunidade de ter um encontro com Jesus, diante da oportunidade de mudar a história da sua vida, ele fez uma escolha. O que te falta, irmãos? O que nos falta? Deus pede coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu que nunca bebi, eu que nunca fumei, eu que nunca usei drogas, Deus não vai me perguntar o que me falta nesse sentido. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala à minha mente e ao meu coração o que me falta. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus também está falando à sua mente e ao seu coração, e fazendo a pergunta: o que te falta? Porque cada um de nós nos falta alguma coisa. E que nós possamos, irmãos, fazer uma reflexão na nossa vida, que nós possamos entender e compreender que o nosso lar não é aqui, que a vida é muito passageira, que tudo passa, tudo é vaidade nesse mundo. A beleza passa, né? O corpo traçado passa, o cabelo pretinho vai ficando branco, a pele esticadinha uma hora vai ficando, né? Tudo vai passar, as forças vão indo embora. E às vezes a gente acumula tantas riquezas nesse mundo, vive uma vida louca em busca de ouro, em busca de ter, ser, possuir, ser reconhecido, sendo que para onde a gente vai não vai levar nada disso. O nosso lar não é aqui, irmãos. Que Deus faça nascer em nossos corações o santo desejo de mudar a história da nossa vida, porque hoje Jesus está te perguntando: o que te falta? Amém. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho.
Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém. Oremos. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós somos a tua igreja, falha e defeituosa. São corações muitas das vezes feridos. Existem frustrações, existe angústia. São muitos os problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Vem logo, Senhor, buscar a tua igreja. Faça nascer em nossos corações o senso da urgência, da brevidade, da volta de Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender que esse mundo está uma loucura, e todas essas confusões que têm acontecido são sinais da volta de Jesus. Perdoa os pecados do teu povo, aumenta a nossa fé em ti, pois hoje é o dia da nossa salvação. Leva-nos em paz, e que essa semana que já se iniciou seja uma semana de vitória, mas sobretudo vitórias espirituais para a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus.